Nos últimos anos, uma narrativa muito poderosa tomou conta da mídia, né? A de que as testemunhas de Jeová estariam no centro de um imenso escândalo de abuso infantil. E supostamente acobertando um banco de dados secreto com números, assim, alarmantes, como o de 1.006 abusadores só na Austrália. Essa história foi replicada em todos os grandes veículos e, sabe, pinta um quadro bem claro e bem assustador. Muito assustador. E a nossa análise hoje vai mergulhar fundo nessa narrativa, mas olhando por um prisma, assim, bem diferente. A fonte que vai guiar nossa conversa é uma pesquisa detalhada de Holly Folk, e é importante dizer quem ela é. Ela é historiadora, pesquisadora de religiões, com PhD em estudos religiosos pela Universidade de Indiana. E um ponto-chave, ela não é membro da religião. A abordagem dela é puramente acadêmica, sabe? Ela pegou exatamente os mesmos relatórios do governo que geraram as manchetes e analisou com uma lupa de pesquisadora. E aqui está o ponto crucial. O trabalho da Holly não é uma defesa da organização, é uma análise crítica da metodologia por trás dessas investigações. As que aconteceram na Austrália, na Bélgica, na Holanda. Ela faz as perguntas que um pesquisador sério faria, tipo: como esses dados foram coletados? Como os números foram apresentados ao público? E, no fim das contas, o que eles realmente significam? A tese dela é que a história real é muito mais complexa e cheia de nuances do que uma manchete consegue capturar. Exato. Então, o que vamos fazer aqui é desconstruir essa história seguindo os passos da análise da Holly Folk. O objetivo não é dizer quem está certo ou errado, mas entender como uma narrativa que parece tão sólida pode ser vista de um jeito completamente diferente quando os dados são examinados de perto. Vamos começar por esse número que chocou todo mundo. O 1006. Esse mesmo. O número é 1006. A forma como ele foi apresentado na mídia foi explosiva. 1.006 criminosos de abuso sexual dentro da organização na Austrália, todos acobertados no arquivo secreto. É um número que define imediatamente a escala do problema e cria uma imagem de conivência institucional. Sem dúvida. E é o primeiro ponto que a análise da Holly Folk ataca. Segundo ela, esse número precisa de um contexto gigante que foi completamente ignorado. Primeiro, o número 1006 não se refere a 1.006 criminosos condenados pela justiça, nem mesmo a 1.006 perpetradores diferentes. É a soma de todos os arquivos disciplinares, ou seja, todas as referências, relatórios, comprovados ou não, que a organização recebeu e documentou. Na Austrália, ao longo de 65 anos. Peraí, só para eu entender direito. Então, em um período de mais de 6 décadas, qualquer alegação que chegou à organização, mesmo que anônima, não comprovada, ou até uma simples menção num documento, entrou nessa conta. Exatamente isso. A manchete 1.006 abusadores já nasce, então, com um problema fundamental de interpretação. Exatamente. Na visão de Folk, é uma distorção estatística. Mas a análise dela vai muito mais fundo. E é aqui que o quadro muda de figura. Ela mergulhou nos detalhes desses 1.006 arquivos e descobriu que cerca de metade deles se referia a casos de incesto. Dentro da família. Outra parte significativa envolvia outros parentes ou amigos próximos da família. O ponto central da pesquisa dela é que a esmagadora maioria desses relatórios não era sobre abuso clerical, ou seja, um líder religioso, um ancião abusando de uma criança da congregação. Era sobre abuso familiar que acontecia entre os membros da comunidade. Nossa, isso muda tudo. A narrativa de líderes religiosos acobertando crimes de seus pares é muito poderosa, mas se a maioria dos casos é, na verdade, um problema social de abuso familiar, que se manifesta dentro da comunidade, a natureza do problema, a responsabilidade e a solução são completamente diferentes. E tem um dado geográfico que, segundo a Folk, reforça essa conclusão de forma decisiva. Dos 1.006 casos, 902 não aconteceram em salões do reino ou em qualquer outra instalação oficial da organização. Aconteceram em residências, no contexto privado, familiar. Isso desmonta a imagem de um predador clerical usando sua posição de autoridade num local religioso, que é o padrão que a gente viu em escândalos de outras instituições, né? Sim, claro. Ok, a origem dos casos é um ponto, mas mesmo que seja abuso familiar, fica a acusação principal, a de acobertamento. A ideia de que a organização sabia de tudo e não fez nada, simplesmente arquivou os casos. Como a análise da Folk lida com isso?
Ela vai direto nos dados do próprio relatório da Comissão Australiana. Dados que foram fornecidos pela própria organização. Desses 1.006 casos, 383 foram reportados à polícia na época em que as alegações surgiram. E desses casos levados às autoridades, 161 resultaram em condenações criminais por abuso sexual infantil. A conclusão da Folk é que a narrativa de que nada foi feito ou de que tudo foi escondido simplesmente não bate com os fatos. Os fatos que estão no próprio relatório. E, chocante, seria preciso que duas pessoas vissem o abuso acontecer para que a organização tomasse alguma atitude. O que, para um crime como esse, que quase sempre acontece em segredo, soa como uma barreira intransponível para as vítimas. Sim, e essa interpretação é um ponto crucial da crítica. Na análise da Folk, ela argumenta que essa descrição é uma caricatura, uma simplificação extrema feita para chocar. Segundo a pesquisa dela, a regra, que tem base bíblica, é sobre a necessidade de ter uma quantidade razoável de evidências de duas fontes, ou duas perspectivas diferentes, para se estabelecer um fato. Não se trata necessariamente de duas testemunhas oculares do ato em si. Poderia ser, por exemplo, uma confissão e uma testemunha, ou duas testemunhas de circunstâncias incriminatórias. É um padrão de evidência, não um requerimento literal. Entendi. Então, a crítica da Folk não é sobre a existência da regra, mas sobre a forma como ela foi retratada. Uma política interna de procedimento judicial virou, na narrativa pública, uma ferramenta de acobertamento. Exato. E ela acrescenta que a própria organização, em suas publicações, orienta que os membros são livres para levar queixas criminais à polícia. A justiça interna da congregação e a justiça criminal do Estado são vistas como duas coisas separadas. A decisão de ir à polícia é considerada uma escolha individual, uma escolha que a religião não deveria impedir. É impressionante ver como a interpretação de uma única regra interna pode gerar tanta polêmica. Isso me faz pensar, essa mesma desconexão entre a percepção pública e a análise da Folk, ela aparece também nos outros casos. Na Europa, por exemplo? É fascinante como a Folk rastreia a origem das investigações europeias. Ela mostra que tudo começou com uma série de artigos num jornal holandês chamado Trouw. E aqui ela, como historiadora, destaca 2 pontos. Primeiro, o jornal é historicamente apoiado pela Igreja Reformada da Holanda. Segundo, para essa série de reportagens, o jornal trabalhou em colaboração direta com organizações de ex-membros ativistas, que são, assim, abertamente hostis à religião. Foram esses artigos que criaram a pressão política para uma investigação do governo na Holanda. Quer dizer que o ponto de partida não foi uma denúncia anônima que vazou ou a descoberta de um órgão fiscalizador. Foi uma campanha de mídia feita por um jornal com histórico religioso específico e em parceria com grupos de oposição. Esse é um detalhe que, vamos combinar, raramente aparece nas notícias. E o efeito é de bola de neve. A investigação da Bélgica, por exemplo, usou justamente os artigos holandeses como justificativa oficial para começar seu próprio inquérito. Folk descreve isso como um processo de circularidade, sabe? Uma reportagem de jornal feita com grupos de oposição justifica um estudo governamental e o mais curioso, segundo a Folk, é que esse estudo belga encontrou pouquíssima informação nova, mas no final, sua principal recomendação foi que a Bélgica simplesmente adotasse as conclusões e recomendações do estudo australiano. Puxa, isso levanta uma questão importante sobre a metodologia desses relatórios. Se um se baseia no outro, a solidez do primeiro é fundamental. Como a Folk analisa a metodologia do estudo holandês, que foi o estopim de tudo? Crítica. O estudo holandês chegou a um número de 751 acusações. A metodologia para obter esse número foi criar uma linha telefônica e um endereço de e-mail e convidar as pessoas a enviarem denúncias. Deixa eu ver se eu entendi. Eles simplesmente abriram um canal de comunicação e contaram tudo que chegou, sem nenhum tipo de checagem, sem filtro, sem verificar se a mesma pessoa mandou 10 denúncias diferentes com nomes falsos? Para um estudo com chancela do governo, essa metodologia não parece só falha, parece projetada para ser inflada. É exatamente essa a crítica da Holly Folk. Ela afirma que não houve triagem. Respostas duplicadas, relatos que pareciam fabricados por opositores. Tudo foi computado como uma denúncia válida.
Na visão dela, isso tornou os dados extremamente vulneráveis à corrupção. E ela identifica em um padrão, conecta os 3 estudos, Austrália, Bélgica e Holanda. Em todos eles houve um incentivo e uma colaboração direta com associações de ativistas anti-testemunhas de Jeová. Esses grupos, segundo a análise dela, não só forneceram os dados iniciais, como também fizeram lobby junto aos governos para que as investigações acontecessem. E a observação que a Folk faz sobre a semelhança entre os textos dos relatórios é demolidora. Ela diz que, como professora universitária, se ela recebesse trabalhos de alunos de países diferentes tão parecidos, ela imediatamente suspeitaria de plágio. A ideia de que relatórios governamentais de continentes diferentes são basicamente um copia e cola de conclusões é uma acusação muito séria. Isso muda tudo, porque não estamos mais falando de investigações independentes que chegaram à mesma conclusão. Estamos falando de um eco. O eco, perfeito. A quem interessa essa narrativa? Quem se beneficia disso tudo? Folk aponta para 2 grupos principais que, segundo ela, se beneficiam. O primeiro é o que ela chama de movimento anticulto, e mais especificamente os ativistas anti-testemunhas de Jeová. Eles têm um interesse ideológico claro em retratar a organização da forma mais negativa possível. Mas ela aponta para um segundo grupo com interesses bem mais concretos e financeiros, advogados de danos pessoais. Ah, o fator financeiro, onde há escândalo, há oportunidade de litígio. Exatamente. Folk menciona que se tornou um negócio altamente lucrativo processar a organização, especialmente nos Estados Unidos. Existem escritórios de advocacia que anunciam ativamente em mídias sociais, na TV, procurando clientes que tenham queixas contra as testemunhas de Jeová. Essa narrativa de uma conspiração institucional maligna cria, segundo ela, um ambiente extremamente fértil para esses processos. Processos que podem render milhões. E a Folk ainda traz um contraponto estrutural que eu achei fascinante. Ela compara a estrutura das testemunhas de Jeová com a de outras religiões. Ela observa que eles têm muito menos programas formais para crianças, sabe? Não há escolas dominicais, acampamentos de verão, equipes esportivas ou corais infantis. Segundo ela, isso objetivamente diminui as oportunidades para aquele tipo de abuso clerical sistemático, onde um líder religioso tem acesso constante e não supervisionado a crianças, algo que foi o cerne dos escândalos em outras grandes instituições. E isso nos leva às recomendações finais desses estudos, que foram muito parecidas entre si. Eles pediram o fim da regra das 2 testemunhas, a inclusão de mulheres nas comissões judicativas internas e mudanças nas políticas de desassociação para vítimas que decidem deixar a religião. Folk não nega que, do ponto de vista de um ex-membro, essas mudanças sejam desejáveis. No entanto, o ponto dela, como analista de religiões, é que essas recomendações representam uma intrusão do governo na doutrina e na prática religiosa. Ela argumenta que os relatórios destacam as testemunhas de Jeová de forma desproporcional, ignorando que muitas outras religiões conservadoras têm práticas e crenças similares que não são alvo do mesmo tipo de escrutínio do governo. E para fechar esse ponto, a própria organização, como citado pela Folk, emitiu uma declaração pública dizendo: as testemunhas de Jeová abominam o abuso infantil como um pecado e um crime. Nossa política de proteção às crianças cumpre a lei, incluindo quaisquer requisitos para que os anciãos relatem alegações de abuso infantil às autoridades. No final das contas, o que a análise da Holly Folk nos mostra é um quadro imensamente mais complexo do que as manchetes nos fizeram acreditar. Não é uma história simples de mocinhos e bandidos. É um emaranhado de interesses, onde se cruzam a mídia em busca de uma narrativa forte e de fácil digestão, grupos de ativistas com uma agenda ideológica clara, interesses financeiros de escritórios de advocacia e as políticas internas de uma organização religiosa bastante fechada. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além deste caso específico. Ao avaliar acusações graves contra qualquer grupo, seja ele religioso, político, social, como é que a gente consegue discernir entre uma investigação puramente factual e uma campanha que pode estar sendo moldada por oposição ideológica ou por claros interesses financeiros?
A questão não é negar a dor real das vítimas de abuso, que é inquestionável, mas sim entender as forças que constroem a narrativa que chega até nós. É um convite a um consumo de informação muito mais crítico, especialmente quando os números são chocantes e as emoções estão à flor da pele.